6 de agosto. Sim. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Aos que estão nos assistindo também é um prazer, como já falei, estar aqui, né? Então vamos aos nossos recadinhos. Os trabalhos de fluidoterapia, os trabalhos relacionados à saúde estão ainda suspensos, mas quem tiver algum nome que queira que a gente faça vibração, só passar para nós que a gente faz as vibrações dos trabalhos de quarta-feira às 14 horas. Hoje nós teremos a palestra do Aloysio Rocha, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, e amanhã às 14 horas, dia 30, Inês Vendramini falará com o tema Vidas Sucessivas. Nós estamos também com a nossa campanha constante dos quadradinhos de lã, são os quadradinhos de 20 por 20, e depois a gente forma uma manta e doa para as casas que trabalham com gestante bebê aqui da região. Então quem puder colaborar com lã, com a mão de obra, só falar com a gente também. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros, o que puderem doar, a gente agradece. E quem também quiser fazer parte, ficar sócio da casa, só falar ali com a nossa secretaria. Estamos arrecadando também tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. Atendimento fraterno. Quem desejar fazer um atendimento fraterno, quiser bater um papinho, manda uma mensagem para nós ou chega um pouquinho mais cedo, uns 30 minutos, que um dos trabalhadores para dar o atendimento. Mandando uma mensagem por WhatsApp, por e-mail, um dos trabalhadores entrará em contato também para fazer o atendimento à distância. Nós temos a nossa livraria ali com livros à venda, os livros também da biblioteca circulante. Quem quiser pegar os livros e levar para ler, é sempre bom. Temos a nossa cantina também, agora no frio, tomar café, chá, cappuccino, comer bolo é bom. E todas essas palestras que nós estamos fazendo aqui, todos os evangelhos, eles também estão no YouTube. Então quem puder entrar lá também, se inscrever, e aí vai nos ajudar também a fazer a divulgação da doutrina espírita. No dia 23 de agosto, dia 25, né, das 14h30 às 17h, nós temos o nosso Pode Perguntar. O que é esse Pode Perguntar? É uma equipe mais jovem que nós, né, cara? É uma equipe mais jovem que nós para fazer um bate-papo sobre o Espiritismo de uma maneira bem mais informal. Então, quem quiser visitar, quem quiser trazer filhos, adolescentes, fica à vontade, dia 23 de agosto, um sábado, das 14h30 às 17h. E no dia 16 de agosto, agora, nós teremos o nosso chá. Cada convite custa R$12, só passar ali na secretaria, pegar o convite, ok? E hoje nós vamos ter a palestra com a Aloysio Rocha sobre Nas Palavras. Só que antes, vamos nos ajeitando em nossa cadeira, vamos respirando calmamente, vamos fazer a nossa oração de abertura dos trabalhos de hoje, agradecendo sempre por mais essa oportunidade, agradecendo sempre por tudo que nós temos conquistado, por tudo que nos foi dado, pelas oportunidades que nos foi passado, agradecendo por mais essa encarnação, por mais esse período de aprendizado aqui nessa terra. Agradecendo os irmãos de luz que nos acompanham sempre, constantemente, que nos levantam a cada queda, que nos fortalecem a cada dúvida, que nos inspiram para que coloquemos os nossos passos na direção correta. Pedimos a todos os irmãos presentes que acompanhem não só a nós, mas todos os nossos irmãos aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que possamos seguir firme na jornada que foi definida pelo Pai, para que possamos um dia estar ao lado dele. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Aloysio, obrigado mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo. Fique à vontade e eu prometo não apagar a luz aqui, tá? Tá certo. Só para esclarecer, se a gente acender a luz, apaga. É verdade. É um mistério que eu e o Caio, a gente já veio até num domingo aqui. Boa noite a todos, primeiramente. Nós viemos um domingo aqui, porque toda vez que eu trago meu equipamento, não aparece a imagem lá. Em casa aparece, mas aqui não aparece. O único centro que acontece isso. E a gente veio aqui para ver se conseguia resolver, não conseguimos resolver. Daí o Selim e a Simone acabaram descobrindo que o Selim foi lá e mexeu no interruptor e apagou tudo.
Então a gente descobriu que não pode mexer. Daí eu combinei com o Caio, não sei quem vai desencarnar primeiro, né? Mas a primeira pergunta que vai fazer para São Pedro é para desvendar esse mistério aí. O que acontece que não pode ligar o interruptor. Bom, estamos aqui nesta casa bendita, com muita alegria no coração, e é sempre bom a gente falar um pouco sobre o Evangelho, não é? Fico contente de ver a casa cheia, e eu fico contente não para satisfazer o meu ego, de forma alguma, mas porque mais pessoas vão ganhar conhecimento, tá bom? Antes de a gente entrar no tema da noite, nós vamos lembrar que estamos no mês de julho, já estamos terminando o mês de julho, né? E no mês de julho, olha aí, nós temos o dia do palestrante, sabiam disso? Olha aí, dia do palestrante, dia 15 de julho, é o dia do palestrante. Então, o palestrante, seja ele quem for, seja espírita ou não, é uma pessoa que merece todo o nosso carinho, toda a nossa admiração, porque é uma pessoa que ela ocupa o seu tempo em pesquisas, estudos, para ganhar conhecimento e passar esse conhecimento para o público em geral. Então, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e consideração. 15 de julho, dia do palestrante. E no mesmo dia 15 de julho, nós temos aí o dia do homem. Sabiam disso? Olha que beleza! Nós sabemos que as mulheres têm o seu dia, que é dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher, não é isso? Mas eu fui pesquisar, será que nós também não temos um dia? E eu descobri, 15 de julho é o dia do homem também. Então, parabéns a todos os homens que estão presentes e os ausentes também. Bem, nós temos aí na tela duas figuras que vocês conhecem. À esquerda, quem é? O Chico Xavier. E à direita, o seu mentor espiritual, o Emmanuel, certo? E por que nós trouxemos essas duas figuras que vocês já conhecem? Devido ao tema que está aí na tela, nas palavras. E de onde eu tirei esse tema? Está nesse livro aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier e Emmanuel. É um dos capítulos do livro que nós vamos conhecer nesta noite. E em cima do contexto do capítulo, depois nós vamos buscar mais informações no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? O Emmanuel, vocês podem ver nesse livro aí, os capítulos são bem curtos. São bem curtos. Uma folha e meia, talvez meia folha, dependendo do capítulo. Mas ele tem a capacidade de condensar muito conhecimento com poucas palavras. Isso não é para qualquer um. Então, diante do contexto de Chico e Emmanuel, a gente foi buscar mais informações para trazer para vocês. Temos aí: irmãos, não vos queixes uns dos outros, para que não serdes julgados. Esta passagem está em Tiago, o capítulo 5, versículo 9. Então, é o mesmo ensino que Jesus já havia passado. Nós não temos o direito de julgar ninguém, senão nós vamos ser julgados também, como a gente vai ver. O Emmanuel começa o seu capítulo dizendo: não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Então, nós devemos, o que ele quer dizer com isso? Devemos utilizar o dom da fala de forma coerente e de forma construtiva. Mas normalmente o que é que acontece? A gente está sempre criticando alguém, não é? A gente não pode ver alguma coisa errada e já aponta o dedinho lá para aquela pessoa. Só que quando eu aponto o dedo para uma pessoa, tem mais 3 dedos aqui, ó, que apontam para mim, não é? E eu falei isso outro dia numa casa e a pessoa falou: então se eu apontar um dedo, tem 3 apontando para mim? É verdade, então eu vou fazer assim. Aí não tem nenhum. O brasileiro é muito criativo, não é? Mas o Emmanuel, ele nos traz essa informação, não é? Esse ensinamento. E nós devemos usar muito bem a palavra. Emmanuel continua dizendo: ergue a esperança, exalta a excelência do amor, louva as perspectivas de fé, aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Por quê? Vejam aqui,
apontar as qualidades do amigo. Normalmente a gente aponta o quê? Os erros dos outros, mas não as virtudes, não é? Então, eu me lembro que uma vez um superior no emprego, um superior hierárquico, ele falou, deu um exemplo. O fulano, ele faz isso, faz aquilo, ele é um bom filho, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, trabalhadora, mas teve um dia que ele fez isso de errado. Aquilo que você falou de bom, você já esqueceu. Fica da vírgula para frente. Mas não é assim que funciona. Você se lembra daquilo que a pessoa fez de ruim. Fez 999 coisas boas. Fez uma ruim, pronto. Já desgraçou a vida da pessoa. Então, Emmanuel nos chama a atenção aqui. Apontar as qualidades do amigo. Que mais? Destaca as possibilidades de auxiliar onde outros somente encontram motivos de censura. Então, quando as pessoas criticam alguém ou alguma situação, vamos ver se nessa situação não há alguma coisa que a gente possa tirar proveito. Quando eu era pequeno, os mais velhos e mais sábios diziam: de todo mal se tira um bem, não é? E é verdade. Se a gente analisar de forma fria, a gente vai chegar à conclusão de que de todo mal a gente tira um bem. Uma dificuldade que você tem, se eu sou empresário, por exemplo, e surge uma crise financeira no país, uma crise econômica, uma recessão, então, se eu não for criativo, a minha empresa vai ser fechada. Eu vou ter que demitir os funcionários. E aí, ou isso obriga o empresário a buscar saídas, soluções, alternativas para solucionar o problema. Então, é um mal que surge para que a empresa possa progredir, ganhar novas tecnologias e assim por diante. Desdobra o trabalho restaurador, onde o pessimismo condena. Então, não vamos nos apegar às coisas ruins. Procura o lado melhor das situações. Olha aí, nós vamos ver uma situação com Jesus. A gente vai passar daqui a pouco. Ver o lado melhor das situações. É o que eu disse agora há pouco, de todo mal se tira um bem. Se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Então, se a gente não tiver nada de bom para falar, é melhor fechar a boca e orar. Não é? Não vamos nos prender às coisas negativas, às críticas que não trazem nenhuma coisa boa para os outros. Pensa no bem quando não puderes falar nele. Então, é difícil a gente dominar o pensamento, não é? As palavras a gente até consegue um pouco, mas o pensamento ele voa, e a gente precisa dominar. Quando não tivermos algo de bom para falar, vamos dominar o nosso pensamento e vamos pensar em coisas boas, não é? Eu falei das palavras, eu me lembrei aqui de uma passagem do Chico Xavier, em que ele ensinava a uma pessoa sobre um momento que a pessoa às vezes está passando por um nervosismo, uma situação um pouco crítica, está com raiva. Então, antes de falar alguma coisa ruim, ele fala: põe um pouco de água na boca. Põe um pouco de água na boca, mas não engula. Segure a água na boca até você se acalmar, né? Mas, como eu disse agora há pouco, o brasileiro é muito criativo, e eu já ouvi gente dizer: eu ponho água na boca para cuspir na cara do outro. Então, quer dizer, não entendeu nada do que o Chico quis dizer, né? Vejam como o brasileiro é criativo. Então, o Chico ensina e a pessoa desvirtua, né? Vamos lá. Nunca te queixes dos outros. Olha aí, Emmanuel continua dizendo: nunca te queixes dos outros. E devemos procurar verificar se, no lugar dessas pessoas a quem nós estamos queixando, se a gente não faria algo pior. Se a gente fala: nossa, mas fez tudo isso, e se fôssemos nós, talvez a gente fizesse até pior. Então, não devemos ficar nos queixando de ninguém. Emmanuel termina o seu capítulo aí, vejam que é uma coisa bem rápida, bem curta, mas que traz profundos ensinamentos. E em cima desse contexto aí de Emmanuel, nós trouxemos esta figura aí. Quem é?
Quem é? Allan Kardec, né? Isso aí, ó. Ele veio dar boa noite para vocês, está conhecendo vocês aí, ó. Tá? Esse é o Allan Kardec, está aí na tela, Allan Kardec. Mas esse não era o nome dele. Esse era um pseudônimo, uma espécie de apelido que ele usava, vamos dizer assim. E qual era o nome dele? Olha aí, está na tela. Hippolyte Léon Denisard Rivail. O professor Rivail, discípulo de Pestalozzi. E coube a ele fazer a codificação da doutrina espírita juntamente com o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade não é apenas um Espírito, mas um grupo de Espíritos superiores que veio em nome de Jesus para trazer os seus ensinamentos devidamente explicados. Por que a gente fala isso? Na época de Jesus, a sociedade, os homens, as pessoas daquela época não estavam ainda amadurecidas espiritualmente falando para conhecer as verdades espirituais de uma forma mais direta. Então, se Jesus falasse de uma forma mais direta, as pessoas não iam entender nada. Por isso, Jesus, ele falava por parábolas, usava de metáforas, figuras de linguagem, alegorias. Acontecia algo durante o dia, ele aproveitava aquele acontecimento, aquela ocorrência, e em cima disso, ele elaborava uma parábola. Assim ficava muito mais fácil das pessoas entenderem os seus ensinos. E Kardec, então, fez a codificação da doutrina espírita juntamente com o Espírito de Verdade. Em cima, então, desse contexto de Chico e Emmanuel, nas palavras, vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E diz assim: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados, conforme houverdes julgados outros. Entregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Esta passagem está em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, Jesus nos ensina que nós não temos que julgar ninguém. Não devemos julgar ninguém porque isso não é competência nossa. Vamos lá. Então, os escribas e os fariseus, que eram inimigos encarniçados de Jesus, assim como os sacerdotes do templo de Jerusalém, os doutores da lei, os saduceus, todos eram inimigos de Jesus. Nesse caso, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em crime de adultério e colocaram essa mulher de pé na praça e disseram a Jesus: antes, eu quero chamar a atenção que colocaram a mulher ali na praça, ela foi surpreendida em crime de adultério. A sociedade hebraica, judaica daquela época era muito machista. As mulheres não tinham vez. As mulheres serviam só para procriar, não é? Então, se a mulher cometesse o crime de adultério, aí ela era julgada. O homem não. O homem não. Graças a Deus, a sociedade mudou e vocês, mulheres, conseguiram o seu espaço também, não é? Aliás, eu tomo muito cuidado de falar bem das mulheres nos centros espíritas, porque 90% ou 95% do público hoje até que está meio balanceado aqui. Mas geralmente 90% a 95% do público é feminino. E eu olho, só tem uma saída, então não posso falar mal das mulheres. Mas vamos lá. Então Jesus disse, eles disseram a Jesus o seguinte: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Lapidar era a mesma coisa que apedrejar. A mulher era condenada e era lapidada, apedrejada em praça pública até a morte. E aí eles jogaram essa pergunta para Jesus, querendo colocar Jesus numa situação difícil. Mas Jesus, sendo o espírito mais evoluído que esteve encarnado aqui na terra, já sabia o que passava na cabeça daqueles homens. Então, vejam a cilada. Se Jesus dissesse, não, realmente a mulher tem que ser apedrejada, mesmo tem que ser lapidada. Então, ele, Jesus, estaria indo contra os seus próprios ensinamentos.
Não fora Jesus que ensinara a caridade, o amor, o perdão das ofensas? Não é? Como é que ele poderia condenar a mulher? Por outro lado, se ele dissesse, não, ela não deve ser apedrejada, então ele, Jesus, estaria indo contra a lei de Moisés. Perceberam aí a cilada que montaram? E Jesus, então, ele age assim. Ele não responde de imediato, ele abaixa no chão e começa a escrever na areia. Começa a escrever com o dedo. E fica ali algum tempo escrevendo algumas palavras. E não respondeu de imediato. Mas os seus inimigos, os escribas e os fariseus, eles então insistiram com Jesus para saber a resposta. Jesus então se levanta e diz assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa foi a resposta de Jesus. Magnífica resposta. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E logo em seguida ele voltou a abaixar e continuou escrevendo com o dedo na areia, na terra. Aqueles que queriam condenar a mulher, os que interrogavam Jesus, ouvindo essa resposta, foram se retirando da praça, começando pelos mais velhos. E por fim, ficou somente Jesus e a mulher ali na praça. Jesus, então, pergunta para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela disse: não, não, Senhor. Disse Jesus a ela: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não peques mais. Esta passagem está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então vejam, Jesus, o espírito mais evoluído que esteve encarnado aqui na Terra, ele não se achou no direito de julgar a mulher. Quem somos nós para julgar o nosso semelhante? Perceberam? Bem, o que eu vou passar aqui para vocês não está no Evangelho, mas é fruto das pesquisas que eu venho fazendo no transcorrer dos anos. Nós dissemos que Jesus se abaixou 2 vezes e ficou escrevendo com o dedo no chão, na areia, não é? No livro Conversando com Divaldo Pereira Franco, volume 2, da Federação Espírita do Paraná, o Divaldo nos traz essa informação que, novamente friso, não está nos evangelhos. Ele traz as palavras que Jesus escreveu no chão. E nós vamos trazer aqui para vocês. A primeira das palavras é ladrão. Ele escreveu ladrão. Um que bateu o olho no chão e leu ladrão, ele se retirou imediatamente, porque ele era um larápio, ele era um ladrão. Então, ele saiu. E os outros olharam o que Jesus terminara de escrever: sensualista, hipócrita, traiçoeiro. E em breve, todos os homens que estavam ali querendo apedrejar a mulher, lapidar a mulher, saíram da praça. Por quê? Diante de todos aqueles homens, Jesus conseguiu visualizar o íntimo de cada um. Então, com 4 palavras, ele englobou todos os homens. Todos eles, um deles estava ali, todos estavam se enquadrando em uma dessas palavras aí. Ou era ladrão, ou sensualista, ou traiçoeiro, ou hipócrita. E assim, eles foram se retirando porque não tinham moral para julgar e apedrejar a mulher até a morte. Então, nós não devemos julgar com mais severidade as outras pessoas do que julgamos a nós mesmos. Não é? Quando a gente faz alguma coisa errada, que a gente comete algum deslize, a gente sempre arruma uma desculpa, né? Ah, mas foi só essa vez, foi sem querer, não foi tanto assim. Mas quando é com o outro, aí a gente vai com os 2 pés no peito da pessoa, não é? Então, não devemos fazer isso de forma alguma. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis ou 2 causas, 2 situações. Primeiro, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, quando eu critico, eu tenho então 2 intenções: de reprimir o mal ou então colocar a pessoa numa situação difícil.
E aí nós temos essa frase aí, ó, tá em vermelho. Quem critica tem o dever moral de fazer melhor. Essa frase eu ouvi há muito tempo, já tem quase 30 anos que eu ouvi numa palestra, uma colega que estava fazendo a palestra na Zona Leste, ela falou isso aí, me chamou a atenção. Quem critica tem o dever moral de fazer melhor. É verdade. Se você se julga no direito de criticar o outro, então você tem a obrigação de fazer melhor. Não é? Se mandam que eu pinte essa parede, por exemplo, eu não sou pintor. De repente eu faço uma pintura que não fica muito boa, fica falha. Ah, mas não ficou legal. Não ficou bom, não. Então, você tem o dever moral de fazer melhor. Vai lá e pinte, não, melhor que ele. Que eu, no caso. Não é? Então, é uma questão de moral isso aí, sabe? De justiça. Se eu critico, eu tenho de fazer melhor. Né? Tem que fazer melhor. Se não, fica fácil você só criticar as pessoas. Vai lá, arregaça a manga e faça melhor também. Né? E eu acrescento mais uma palavrinha nessa frase aí. Quem critica tem o dever moral, né, de fazer mais e melhor. Então, tem que fazer mais do que o outro está fazendo e melhor. Aí sim. Né? E quando você faz mais e melhor, você já internalizou alguma coisa e, obviamente, você não vai criticar ninguém. Temos aí um ensinamento de São Luís, na cidade de Paris, 1860, e temos uma questão. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Então, aí é a pergunta que Kardec faz. Não podemos nunca repreender o próximo? Aí vem a resposta de São Luís. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, o progresso de todos, sobretudo daqueles cuja tutela lhe foi confiada. No caso aí, dos filhos, não é? A gente que é pai, é mãe, temos os filhos como tutela. Nós temos a obrigação, às vezes, de chamar a atenção dos nossos filhos para que eles não transviem o seu caminho para coisas ruins. Continua São Luís dizendo, deveis fazê-lo com moderação. Se a gente tiver que chamar a atenção de alguém, criticar alguém, que se faça com moderação e que seja para um fim útil e não para simplesmente criticar e deixar a pessoa numa situação difícil. Não com prazer de denegrir, de forma alguma. A censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a si próprio. Então, se eu critico alguém, eu tenho que dirigir também essa crítica para mim. Né? Não é só apontar o dedo para o outro, você também tem que se colocar dentro do contexto. São Luís, então, acaba respondendo aí na cidade de Paris, 1860. Temos uma outra questão. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Olha aí, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Ou seja, nós podemos sim ver as coisas imperfeitas, as coisas erradas que as pessoas fazem, mas nem por isso temos o direito de humilhar e deixar essa pessoa numa situação difícil diante da sociedade. O erro está em fazer que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando a pessoa sem necessidade, na opinião geral. Então, muitas vezes a gente critica a pessoa, mostra o erro dela na frente de todo mundo para humilhar a pessoa. Isso é um grande mal que nós fazemos. Não devemos agir dessa forma. Igualmente repreensível é fazer isso com sentimento de malevolência, de maldade, com a satisfação de apanhar os outros na falta. Então eu fico caçando erros. Eu não vejo a hora da pessoa errar que eu vou apontar isso aí. Vou colocar na internet, nas redes sociais, vou passar para todo mundo. Isso é uma atitude de um cristão, de uma pessoa de bom coração? Claro que não. Quem de nós aqui nunca errou? Dá-se inteiramente o contrário quando aquele que nota um
um erro, uma falha de alguém, toma isso como exemplo a não ser seguido. Ou seja, a pessoa observa o erro do outro, ela fala, poxa, eu não posso cometer isso aí. É uma coisa que eu não posso fazer. Então ela toma aquilo como exemplo para si mesma, para que ela não cometa esse erro também. São Luís, na cidade de Paris, 1860, acaba passando esse ensinamento. Uma outra questão aqui. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, ou seja, nós temos o direito de desvendar, de passar para as outras pessoas o mal que alguém fez? Olha que questão. E aí o Espírito responde. É muito delicada essa questão, muito delicada. É necessário que se torne a apelar para a caridade bem compreendida. Quando nós tomamos conhecimento do erro de alguém, se nós formos passar para outros, devemos usar de caridade, não para humilhar a pessoa que cometeu o erro. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Olha, a pessoa está cometendo um erro, mas só ela está sendo prejudicada. Então, para que eu vou passar isso para os outros? Só para me satisfazer? Só para colocar a pessoa numa situação difícil? Não, está prejudicando a si própria. Então, você não tem que ficar divulgando nada. Mas, se o mal que a pessoa está praticando traz consequências para outras pessoas, daí sim, deve-se dar a prioridade para a maioria, as outras pessoas, para que elas tomem conhecimento e não acabem sendo prejudicadas por esse mal. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir até um dever do cristão. Desmascarar a hipocrisia e também a mentira. São Luís, Paris, 1860. Em cima desse contexto de Chico e Emmanuel, no capítulo Nas Palavras, nós também buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. E temos aí os caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus disse isso há mais de 2000 anos. Uma lição fácil, não é? A gente tira de letra, hein, Celinho? Né? Amar o nosso inimigo, orar por ele, não é? A pessoa está pisando no seu carro e você está orando por ele. Está amando. Mas, se não fizermos assim, gente, a gente nunca vai evoluir. Eu lembro de ter lido um livro do Manuel Filomeno de Miranda, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, um livro de Valdo Franco, Amanhecer de uma Nova Era, em que o Manuel Filomeno de Miranda mostra como que eles trabalham lá no plano espiritual. Muita gente pensa que quando a gente desencarna vai ficar andando de branco lá num campo verde, né? Sem fazer nada, só andando para lá e para cá, tá? Nada disso. Tem muito trabalho lá, muito trabalho, não é? Então, o Manuel Filomeno, ele fala, cita casos de espíritos que não perdoaram enquanto estavam encarnados, partiram para o plano espiritual e continuaram inimigos daquela outra pessoa. Ele cita casos de espíritos que ficaram 400, 500 anos, um se vingando do outro, reciprocamente. Olha, quanto tempo! E cita mais ainda, existem casos de 4.000, 5.000 anos de vinganças. Olha aí, quanto tempo que esses espíritos perderam. Poderiam estar vivendo num mundo muito mais adiantado, não é, se tivessem perdoado. Então, por isso que Jesus veio trazer esse ensino: amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam. E Jesus diz: porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Então, amar os nossos filhos, os nossos entes queridos, as pessoas que estão ao nosso lado ali, ao nosso redor, é fácil. E a pessoa que não te quer bem? E aí ele faz a pergunta: não fazem assim os publicanos? Os publicanos também amavam só os seus parentes, os seus entes queridos. Se nós fizermos isso, estamos nos igualando aos publicanos.
Quem eram os publicanos na época de Jesus? Eram os judeus que cobravam impostos do seu próprio povo para entregar o dinheiro aos romanos, os dominadores. Portanto, os publicanos não eram bem quistos pelo seu próprio povo. Seus conterrâneos não gostavam dos publicanos. E eles agiam assim. Eles amavam somente as pessoas a quem queriam bem. E também agiam dessa forma os pagãos. Os pagãos também agiam assim. Só amavam aquelas pessoas que eles queriam bem. As pessoas da sua família, do seu ciclo de amizade. Os pagãos, naquela época, quem eram? Eram os outros povos que não os hebreus. Porque os hebreus, naquela região, eram o único povo monoteísta. Ou seja, acreditava apenas em um Deus. Os outros povos, como por exemplo, os fenícios, os romanos, os gregos, eles eram politeístas. Que vem a ser isso? Eles tinham vários deuses, um deus para cada coisa. Por isso é chamado de politeísta. Então, os hebreus chamavam esses outros povos, os politeístas, de pagãos. Os pagãos também faziam isso. Amavam somente aqueles a quem eles queriam bem. E Jesus arremata dizendo: sede, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esta passagem está em Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Então, Jesus disse que nós devemos ser tão perfeitos quanto Deus. E aí, se nós levarmos esse ensino de Jesus ao pé da letra, ou seja, na sua forma literal, nós podemos afirmar categoricamente que nós podemos chegar à perfeição absoluta, que é a perfeição de Deus? Não. Deus é o único que tem a perfeição absoluta. Nós, as criaturas, chegamos no máximo à perfeição relativa. E aí, vocês podem perguntar, mas se nós chegamos só à perfeição relativa, por que Jesus ensina que nós devemos ser tão perfeitos quanto Deus? Porque ele cita Deus como um exemplo, um modelo a ser seguido para que nós consigamos chegar à perfeição relativa, que é o grau máximo de perfeição que nós podemos chegar. Chegando à perfeição relativa já é o suficiente para que nós passemos a morar em mundos mais evoluídos, muito mais evoluídos que a Terra. Eu não lembro se eu fiz a palestra das colônias espirituais aqui. Não, né? A gente vai ver se marca para o ano que vem, né? E também a vida em outros planetas. Matéria que eu tenho estudado aí já tem quase 15 anos que eu tenho feito estudos. Um dos temas das próximas, né? Certo, pode ser. Nós temos duas datas aí, a gente vai ver direitinho. Então, quando nós chegamos à perfeição relativa, nós podemos morar em mundos mais evoluídos. Aqui citando que nós conhecemos, né? Júpiter e Netuno. São dois planetas muito mais evoluídos que a Terra. E dos dois, Júpiter é o mais evoluído do nosso sistema solar. Então, lá os espíritos são todos superiores. O mal lá não passa nem pensamento. Olha que beleza. Você viver num mundo em que o mal não está nem no pensamento. Nós somos espíritas, estudamos a doutrina espírita, o evangelho, né? Frequentamos a casa espírita, tomamos passe, fazemos um tratamento espiritual, mas de vez em quando, a gente passa um momento de nervoso, de raiva, passa algum mau pensamento na nossa cabeça, não é? De vez em quando acontece. Imagine viver num mundo em que isso não existe. E depende de quem morarmos num mundo desse? Depende de Deus? Não. Não, porque Deus já nos criou. Nos deu o dom da vida, nos deu o livre-arbítrio e a inteligência. Depende de Jesus? Também não, porque Jesus já encarnou aqui para passar os seus ensinamentos, as chaves para nós evoluirmos. Depende de quem então? De cada um de nós. Os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Assim a gente vai evoluir e algum dia estaremos na esfera crística juntamente com Jesus. Temos aí também a lição do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade,
na sua maior pureza. Esse homem bem, ele pergunta a si mesmo se ele violou a lei, se não praticou o mal, se ele fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião ou situação de ser útil a alguém, se ninguém tem qualquer queixa dele, se fez a outra pessoa aquilo que fizessem a ele. Então ele está sempre se questionando. E maiores detalhes vocês podem ver no Livro dos Espíritos, a questão 919, a lição de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele, quando ia deitar, ele então fazia suas preces, fazia uma introspecção de tudo que ele havia feito desde o amanhecer do dia até aquele momento em que ele estava indo descansar, estava indo dormir. Tudo aquilo que ele havia feito. Então ele ficava se questionando o que ele havia feito, se ele tinha feito alguma coisa que pudesse chatear alguém, se ele tinha deixado de praticar o bem a uma pessoa. E quando ele detectava alguma falha, o que ele fazia? No dia seguinte, ele procurava corrigir para não mais cometer essa falha. E assim, Santo Agostinho acabou se tornando um homem virtuoso. E é um dos espíritos que fazem parte do grupo do Espírito de Verdade, aquele grupo de espíritos superiores que eu falei, que veio em nome de Jesus para trazer o Evangelho com as explicações. Assim também não é da verdade de Deus que um desses pequeninos se perca. Mateus capítulo 18, versículo 14. Deus nos criou para que a gente possa evoluir. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos nós. Depende de cada um de nós fazer o bem, praticar o amor, a caridade, a benevolência, o perdão das ofensas, a humildade, e assim a gente vai evoluir. Então, não é desejo de Deus que a gente se perca na vida, de forma alguma. Bem, essa história aí, ela não está registrada nos evangelhos, mas é bastante interessante, talvez vocês já até conheçam, já tenham ouvido falar. Estando Jesus caminhando numa estrada junto com os seus apóstolos, eis que, em determinado momento, eles depararam com o cadáver de um cachorro. O cachorro tinha morrido. E estava em adiantado estado de decomposição. Estava cheirando muito mal. Os apóstolos se afastaram por causa daquele mau cheiro. E então, Jesus fez justamente o contrário. Em vez de se afastar, ele se aproximou do cachorro. Ele abaixou-se e ficou observando, examinando aquele corpo inerte ali no chão. E eis que ele olha para os apóstolos e diz assim: que belos dentes ele tinha. Então vejam, a situação é a mesma, tanto para os apóstolos quanto para Jesus. O cachorro morto em estado de decomposição. Os apóstolos, eles se apegaram à questão do mau cheiro. E Jesus já observou algo além disso. Que belos dentes esse animal tinha. Bem, a bibliografia pesquisada para esta palestra está no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier e Emmanuel, como a gente mostrou no início, a capa do livro. Pesquisamos também o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nos seus capítulos 10 e 17. E também pesquisamos esse site aí, a casadoespiritismo.com.br, para trazer um pouco mais de detalhes e conhecimento para todos vocês. Lembrando, gente, que o conhecimento é algo que a gente não perde. A gente não perde. Eu me lembro quando eu fui para a faculdade, na época eu estava com 39 anos de idade, e eu me achava um velho. Eu fiquei preocupado, porque durante o vestibular eu só via gente nova, né? Então eram moças e rapazes com 18 anos, 19, 20, tinha idade para ser meus filhos. Eu falei, o que eu vou fazer aqui nessa faculdade? Vou comer na mão dessa molecada. Porque fazia 20 anos que eu não estudava. Eu vou sofrer muito, vou penar muito. Não é? Mas, ainda assim eu insisti e comecei o curso. E eis que a gente conheceu uma senhorinha na época, que era aluna também. Na época ela estava com 60 anos de idade, cabelo todo branco, uma franzina pequenina, estava fazendo direito. E aí as pessoas
questionava os colegas na classe, por que essa mulher veio fazer aqui na faculdade? 60 anos de idade, quer se formar em Direito? Será que ela vai advogar agora? Mas as pessoas são muito imediatistas, não é? Por quê? O conhecimento, gente, a gente não perde. Não perde. O corpo, quando a gente desencarna, o corpo fica aqui e perece. Mas o conhecimento fica gravado em nosso perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Fica gravado. E onde o espírito vai, o perispírito vai junto. Então, esse conhecimento que essa nossa irmã, na época com 60 anos, ganhou, talvez ela não tenha tido tempo de usar na atual encarnação. Mas certamente ela vai trazer esses conhecimentos numa outra encarnação. Quem de nós nunca viu aquelas crianças prodígio? Eu vi um vídeo recentemente, aliás, essa semana apareceu de novo para mim, de um menino de 3 anos tocando bateria junto com uma orquestra. A orquestra tocando e o menino na bateria. Ora, quem é que aprende a tocar bateria com 3 anos de idade? Ou tocando piano também, que eu já vi. Garoto pequeno, tocando piano. A gente sabe que piano leva anos e anos para você tocar. De onde vem todo esse conhecimento? Será que Deus foi melhor para aquela criança? Gostou mais dela do que de outra? Não, são conhecimentos que a gente guarda. São conhecimentos que a gente traz. E são aproveitados nas encarnações posteriores, quando nós não temos a oportunidade de aproveitar aqui. Portanto, o Selim falou aí dos cursos, não é? Dos livros. Então, gente, é algo que a gente precisa levar a sério. Os cursos da casa são gratuitos, não é cobrado nada. É só chegar aqui, frequentar as aulas e ganhar conhecimento. Olha que beleza. Lembrando que isso faz com que a gente cresça bastante, não é? E a gente não esquece. Porque quando nós assistimos a uma palestra, a uma aula, num curso, numa faculdade, por exemplo, por mais que você escreva, por mais que você preste atenção, dizem os estudiosos, os especialistas, que nós guardamos apenas 30% do que é falado. Os outros 70% ficam meio que perdidos. E a gente vai recuperar isso como? Com estudo. Quando a gente lê, a gente pega uma obra, pega um livro e lê, a gente guarda muito mais. Eu ouço as palavras numa palestra, num curso, eu até entendo alguma coisa, mas eu não consigo guardar tudo. Quando você lê, você memoriza mais. Você guarda muito mais, né? Então, a gente precisa criar o hábito da leitura, do estudo. Eu disse que eu fui para a faculdade com 39 anos e eu fui fazer letras. Letras, a gente não lê livros, a gente engole livros. Cada aula, cada matéria, 5 a 6 obras que eram passadas. Ó, próxima aula, seminário. Aqui, ó. Vai ter que ler tudo isso aí e vai apresentar o seminário. Se vira. E aí a gente é obrigado a engolir livros. Aí eu acabei gostando de ler. Eu adquiri esse hábito da leitura. E assim eu fui ganhando conhecimento. Eu estava falando com o Caio, o Selim, né? Quando eu comecei na doutrina, era muito curioso. Eu queria saber se existia o céu e o inferno mesmo. Eu vim do catolicismo. Eu queria saber aonde que eu vou quando eu desencarnar. Aí eu peguei o livro Céu e Inferno e comecei a ler. E fui lendo, até que chegou no capítulo do espírito de Castelnaudari, um espírito que simplesmente não permitia que as pessoas morassem na casa onde ele havia vivido. Eis que uma família adquire a casa e o espírito começa a atormentar a família e chega um ponto em que o espírito dá um bofete, um tapa no rosto da pessoa. E eu parei a leitura. Isso faz 30, 35 anos. Não tinha conhecimento. Como pode um espírito desencarnado tocar, bater uma pessoa encarnada? Fui buscar informação na casa espírita. E aí, eu me lembro que a dona Ana Aroca, ela falou: filho, você começou pelo final. Esse é o penúltimo livro. É o penúltimo livro da codificação de Kardec. Como é que você quer entender? Você tem que ler na sequência. E passou a sequência. Mas eu, muito do teimoso, o que eu fiz? Fui ler a Gênese.
A Gênesis é um livro extremamente técnico que explica a criação da terra, a origem da terra, dos seres da terra, fala de protoplasma, fala de microcosmo, macrocosmo. Aí minha cabeça ficou completamente transtornada. Eu voltei na casa espírita, tem que ler na sequência. Eu tive que calçar as sandálias da humildade e ler na sequência. Hoje eu explico isso em slide, passa a sequência. E eu também fui fazer os cursos da casa. Aí, lendo e estudando, assistindo às aulas e lendo as obras, eu descobri as propriedades do perispírito. Eu me lembro de duas: tangibilidade e visibilidade. Então o espírito pode se tornar tangível e visível. Por isso ele pôde tocar na pessoa. Perceberam a diferença aí? Como que a gente ganha conhecimento? Olha que faz mais de 30 anos e eu não esqueci. Não é? Então, vamos aproveitar essa oportunidade, gente, para poder fazer os cursos da casa. Os livros não são tão caros. Se não tiver dinheiro para comprar, vocês emprestam também? Sim. Emprestam, né? Então, peça emprestado. Peça emprestado para um colega, para um amigo. Mas olha, se pedir emprestado, vai uma dica. Devolve. Devolve, porque às vezes a pessoa pega emprestado e ela gosta tanto que ela fica com o livro e não devolve mais. Mas, se pedir emprestado, devolve, tá bom? Bem, nós temos aí, está meio apagado, porque eu usei aí a marca d'água, né? Mas essa figura dá para saber quem é? Quem é? É Jesus de Nazaré? Não é Jesus. Não é. Esse é o ator Roberto Paulo, que fez o filme Jesus de Nazaré. É diferente. Uma pegadinha dele. O filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, brilhantemente dirigido por Franco Zeffirelli, na minha modesta opinião, o filme mais bonito que retrata a vida de Jesus, com mais detalhes. Um filme que realmente é incomparável. Já assisti outros, mas eu gosto mais desse. Eu sempre uso essa figura do Roberto Paulo, o ator, para encerrar a apresentação. E por falar em Jesus, que ele abençoe todos vocês nesse momento. Abençoe todos vocês nesse momento. Muito obrigado pela atenção. Celim, Caio, Paulo. Eu observei, ninguém dormiu. Olha, fico de olho aqui, hein? Eu deixo para falar no final. Se alguém dorme, como eu moro em Atibaia, geograficamente está no nível mais alto que São Paulo. Não é? Isso é a Serra da Cantareira. Então eu estou mais perto do céu que vocês. E aí, quando alguém dorme, o que eu faço? Chego lá em casa, entro no Zap e mando uma mensagem para São Pedro. Fulano dormiu, ciclano cochilou, e São Pedro vai anotando tudo no caderno. Estão todos de parabéns, ninguém dormiu. Tá bom? Bem, agradeço então pela atenção de todos vocês, pelo convite da casa, para virmos aqui nesta noite. E eu rogo que vocês, nesse momento, se transformem em pirilampos, em luz. Que no caminho de volta para os seus lares, vocês possam iluminar todas as casas por onde passarem, nas ruas, nas praças, nas alamedas, nas travessas, nas avenidas. Iluminem todos os lares por onde vocês passarem. Chegando em seu lar, iluminem todos os cômodos ali existentes. Iluminem os seus entes queridos que lá estão hoje, porventura não puderam aqui estar. Iluminem os seus vizinhos, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana, com muita luz, com muita paz, muita proteção, muita saúde, energia positiva, muita harmonia. É o que, modestamente, eu posso desejar a todos vocês. Quem quiser contato comigo, nas redes sociais, está aí na tela. No YouTube e Facebook é só digitar o meu nome, Aloísio Rocha. Aloísio com U e com S. E no Instagram, @Aloísio Rock. Aloísio com U e com S. E Rock, R-O-C-K, porque, vocês sabem, eu sou fã incondicional do rei do rock and roll, Elvis Presley. Tá bom? Aliás, no dia 3 de agosto, estarei na cidade de Guarulhos, no Jardim City. Vai haver um trabalho de psicografia lá, e eu fui convidado. Foi de livre espancada à vontade. Né? Eu queria fazer uma outra palestra, mas exigiram que eu fizesse a palestra Jesus de Nazaré e Elvis Presley, que é uma palestra musicada
em que eu trago trechos do Evangelho, explico o Evangelho para as pessoas, trago as músicas do Elvis que estejam intercaladas aos textos bíblicos, e eu trago os playbacks, o fundo musical de cada música, e eu mesmo faço o vocal, embora eu não seja cantor. Não sou cantor. Mas, eu estive olhando na minha agenda, faz 10 anos e meio eu faço essa palestra. Eu não sabia que tinha tanto tempo assim. Foi uma inspiração que me veio, eu acabei montando essa palestra, levei 18 meses, 1 ano e meio para montar essa palestra. Até hoje, nunca fui vaiado. Acho que o pessoal sabe que eu tenho usado com o São Pedro, então é melhor não vaiar o homem. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Essa do rock você já fez aqui. Já fez aqui. Bom, só lembrando que agora nós vamos nos prepararmos para tomar um passe, tomar um pouco de água purificada. Quem tiver em tratamento, volta para o salão para o segundo passe. A oração de encerramento, o Aloysio já fez? Só um lembrete que ele estava falando da leitura. Se nós lermos por dia 5 páginas, que dá 2,5 folhas, no final de um ano a gente vai ler em torno de 1.800 páginas, que vai dar mais ou menos uns 5, 6 livros. Lendo 5 páginas por dia. Parece algo tão difícil a leitura, né? Mas se nós começarmos a ler 5 páginas, nós vamos no final de um ano, dependendo do livro, de 5, 6 livros por ano. Tá bom? Falando em livros, tem lá. Depois a gente chama para fazer o evangelho aqui, né, cara? Exatamente. Tá bom? Então vamos nos preparar para tomar os passos.